vamos seguir com o nosso estudo de pontos singulares e não singulares. Então, eu mencionei na aula passada que, ao final, a definição de ponto singular e não singular, ele não exige que a gente esteja em uma variedade. A gente não usou a condição de irredutibilidade, não precisa usar a condição de irredutibilidade para definir via anel local. Então, deixa eu começar fazendo... A gente vai precisar disso hoje, então deixa eu começar observando isso. Então, na verdade, a gente vai tratar não só de variedades, mas geralmente de conjuntos algébricos. Isso aqui é basicamente uma variedade onde a gente não exige irredutibilidade. Então, a gente começa, por exemplo, com y, uma variedade quase projetiva. E um conjunto algébrico vai ser simplesmente um fechado em uma variedade quase projetiva. Então, isso aqui é o que a gente chama de conjunto algébrico. Como a gente sabe que toda variedade quase projetiva pode ser coberta com abertos afins, né, qualquer conjunto algébrico vai ser coberto com fechados afins. Né, e a gente, exatamente como no caso afim, a gente pode escrever, decompor X como união de componentes irredutíveis. Então, a gente sempre pode escrever como uma união finita de componentes irredutíveis. Ou seja, cada um desses x's vai ser uma variedade quase projetiva. E deixa eu só relembrar, a dimensão de x era o máximo dessa dimensão. Mas aqui a gente, na verdade, vai precisar... A gente pode definir em pontos. Deixa eu lembrar, então. A dimensão de x é o máximo para ir entre 1 e k, da dimensão das componentes irredutíveis. Mas aqui faz sentido a gente, então, por exemplo, se a gente tiver uma superfície união uma reta, né, isso aqui vai ter dimensão 2, mas às vezes faz sentido a gente querer calcular a dimensão em um certo ponto, né? Por exemplo, nesse ponto aqui, um ponto que está contido na reta, mas não está contido na superfície, é natural que a dimensão local nesse ponto seja igual a 1. Então, dado x, um ponto de x, a dimensão desse conjunto algébrico no ponto x, por definição, é o máximo da dimensão do xi para todas as componentes xi que contém o ponto x. Ok, então, com isso a gente tem a noção da dimensão da variedade no ponto e agora a gente pode olhar, definir também um anel local nesse ponto. Então, um anel local de x do ponto x na variedade x pode ser definido da mesma forma, como funções racionais que são regulares no ponto x. E se a gente quiser definir isso de maneira mais algébrica, a gente pode fazer o seguinte: a gente toma um aberto afim forma, a gente toma um aberto afim contendo o ponto x. Desculpa, vamos tomar... Bom, sim, um aberto afim significa um aberto afim de y intersectado com x. E agora a gente vai... a gente tem o ideal do ponto x
no anel de coordenadas de U. E agora a gente pode definir o anel local de x em x como sendo a localização desse anel local no ideal do ponto x. Então, novamente, isso daqui é uma K-álgebra local, em particular um anel local, mas não é necessariamente um domínio. E a gente pode ter, por exemplo, se a gente tiver uma variedade redutível no ponto x, ou seja, se o ponto x pertence a componente xi e a componente xj, a gente tem uma função que se anula identicamente em xi e não é identicamente nula em xj e vice-versa, e o produto dessas duas funções ela vai ser zero. Então, a gente não tem mais um domínio, mas a gente ainda tem um anel local e, naturalmente, um ideal maximal. E uma vez que a gente tem ideal maximal, a gente pode definir o espaço tangente de Zariski no ponto x vai ser definido como sendo o dual do espaço vetorial mx sobre mx quadrado. Então, isso daqui vai ser um K espaço vetorial. E a gente diz que x é um ponto singular, ou, na verdade, não singular. Não singular. De x, se a dimensão da variedade do conjunto algébrico em x for igual à dimensão do espaço tangente. Só uma observação aqui, a gente definiu isso aqui dessa forma, mas é fácil ver que isso daqui não depende da escolha de aberto a fim. Deixa eu colocar uma observação aqui. Não depende. Na verdade, pode ser definido de maneira intrínseca. Ok, então a gente tem a definição de ponto não singular. Então, vamos ver um exemplo onde a gente calcula essas coisas de maneira explícita. Então, vamos olhar para o caso mais simples, que é x vai ser a união de duas retas no plano, g de xy em A2. Então, a gente tem aqui o eixo x e o eixo y. Deixa eu chamar essa reta de L1 e essa reta de L2. Vou olhar para o ponto com coordenadas 0, 0. Então, a gente vê o que vai ser primeiro. Isso aqui já é uma variedade afim. O anel de coordenadas, então, é K de xy módulo xy. Não vai ser um domínio. E a gente pode interpretar da mesma forma isso daqui como sendo funções. Eu deixo como exercício vocês verificarem que, do ponto de vista de funções, o anel de coordenadas de x vai ser
um par de funções coordenadas F1 e F2 em L1 e L2, mas aqui a gente tem que ter uma condição de compatibilidade, né? A gente tem que F1 do ponto P tem que ser igual a F2 do ponto P. Então, as funções regulares naquela união das duas retas são pares de funções regulares em L1 e L2 com essa condição de compatibilidade na origem. Ok, então, isso aqui é uma outra interpretação para esse anel. E agora a gente pode olhar para o anel local do ponto P. Então, isso daqui eu posso localizar o anel de coordenadas no ideal de x, que vai ser o ideal gerado por x e y. Vou usar aqui, por enquanto, a mesma letra para denotar os polinômios nesse quociente. E aqui a gente observa, então, que justamente a gente tem o ideal maximal do ponto P vai ser gerado exatamente pelas classes de y e pelas classes de x, por x e y. Na verdade, estou denotando pela mesma letras as classes aqui. E, portanto, MP sobre MP quadrado, nesse caso aqui, vai ser o espaço vetorial gerado pela classe de x e pela classe de y no quociente. Então, isso aqui é isomorfo a K2. Então, a gente vê que isso daqui é um ponto singular. Na verdade, tem uma outra maneira de ver isso, eu não mencionei aqui, mas o critério jacobiano continua valendo nesse caso geral não irredutível. Então, a gente poderia olhar da própria equação, aplicar o critério jacobiano e ver que esse ponto aqui é o único ponto singular desse conjunto algébrico. Então, observação, o critério jacobiano ainda vale. Eu deixo como exercício vocês verificarem, basicamente o que vocês têm que fazer é refazer a prova, a nossa demonstração do critério jacobiano e perceber que ele continua valendo, nesse caso, um pouco mais geral. Ok, então eu queria chamar mais atenção para mais uma coisa nesse exemplo. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha um ponto P, que ele era um ponto não singular de cada uma das componentes, mas visto como um conjunto algébrico, ele passa a ser um ponto singular. E um próximo exercício, na verdade, eu acabei de mandar a lista de exercício para o pessoal do multimídia, para eles deve estar no site já hoje de tarde. E essa lista trata desse assunto de pontos, variedades não singulares e singulares. Então, o exercício que vocês vão mostrar na lista de exercício é que isso, na verdade, sempre acontece. Sempre quando você tem um ponto que está em mais de uma componente irredutível, ele é automaticamente um ponto singular. Então, se eu tenho um ponto x que pertence a xi, interseção xj, para xi e xj componentes irredutíveis distintas, então x é um ponto singular de x. E, portanto, o que isso mostra, na verdade, mais ainda,
o conjunto dos pontos singulares de x, que eu vou denotar dessa forma aqui, x sing, esses aqui são pontos singulares de x, que a gente já viu que formam um fechado próprio de x. Isso aqui vai ser, então, a união dos pontos singulares de cada componente irredutível. União é a interseção 2 a 2 dessas componentes. Então, união para I, diferente de J, de XI, interseção XJ. Então, esses aqui, dado um conjunto algébrico, para achar os pontos singulares, você calcula os pontos singulares de cada componente irredutível e os pontos na interseção. Ok, então isso vocês vão mostrar na lista de exercício. E por que a gente está considerando, né, esse caso mais geral? Então, acontece que, mesmo tratando de variedades não singulares, às vezes a gente é obrigado a tratar de variedades, por exemplo, de conjuntos algébricos redutíveis, né? mesmo a gente começando com algo irredutível. Né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui a gente já viu, olhou para a quádrica, por exemplo, em T3, então isso aqui vai ser dada por essa equação aqui, xy menos zw, em P3. Então, isso daqui, a gente já viu que isso daqui é isomorfo a P1 vezes P1, né? Eu gosto de desenhar a quádrica dessa forma aqui. Tem uma família de retas de uma fibração e outra família de retas da outra fibração, né, via o isomorfismo em P1 vezes P1. Oi. Uma pergunta. Aham. Você quando definiu o ponto PX, Aham. você tinha que pegar um aberto afim na variedade. Aham. E pegar algo localizado no ideal. Certo. Mas aí você está pegando X. Desculpa. Aqui, porque nesse caso aqui a variedade já é afim. Ou o conjunto algébrico já é afim. Isso. Não depende do aberto afim. Quando você começa com uma variedade afim, você pode já tomar a localização. Tem aí uma conta para você verificar. É uma conta simples, mas você tem que saber qual é o passo de álgebra comutativa que você tem que fazer para mostrar que não depende do aberto afim. Ok, então a gente está com esse caso aqui, que é uma variedade. Você pode, por exemplo, aplicar o critério jacobiano para verificar que essa variedade é uma variedade não singular. Mas o que acontece quando eu tomo o hiperplano, definido por Z, por exemplo, Zx, e considero H interseção Q? Né? Então, x igual a zero, quando eu substituo aqui na equação, eu tenho que Z igual a zero ou y igual a zero. Então, isso daqui vai ser exatamente a união de duas retas L1 e L2. L1. L2. E esse aqui, por exemplo, é o meu ponto P. Então, apesar de eu estar com uma variedade não singular, quando eu intercepto com o hiperplano, eu chego a um conjunto algébrico com uma singularidade no ponto P. É claro que esse exemplo, você pode se perguntar o quão especial ele é. E se a gente tivesse escolhido um outro plano, um outro hiperplano H e tomado essa interseção? Então, o que a gente vai ver agora, que é um teorema bastante importante de geometria algébrica, a gente vai ver que, na verdade, essa foi uma escolha infeliz de hiperplano, no sentido de que, se eu escolhesse um hiperplano aleatório, ele interceptaria a quádrica em uma curva lisa. Na verdade, ele interceptaria em uma cônica. Né? Então, se eu tomasse aqui um hiperplano genérico,
H-til, a interseção seria uma quádrica, uma cônica lisa. Então, o que a gente vai ver é que se H, deixa eu escrever dessa forma, é um hiperplano genérico, então a interseção com a quádrica é não singular. Bom, primeiro, o que eu quero dizer então com hiperplano genérico? Então, deixa eu relembrar que o conjunto de todos os hiperplanos em P3, isso aqui em geral é o que a gente chama de P3 dual. Então, em geral, Pn dual vai ser o conjunto. Deixa eu fazer isso aqui, então, escrever isso aqui mais geral. Pn dual, que é o conjunto dos hiperplanos em Pn, isso daqui tem uma estrutura natural de espaço projetivo. De fato, cada hiperplano de Pn vai ser dado por uma forma linear em n mais uma variáveis. É uma forma de grau 1. Duas formas determinam o mesmo hiperplano se elas são múltiplas. Então, esse conjunto de hiperplanos em Pn pode ser identificado com a projetivização do espaço vetorial de formas em n mais uma variáveis. E, portanto, isso daqui a gente vê que tem dimensão n mais 1. Então o conjunto de hiperplanos em Pn tem uma estrutura, é isomorfo a Pn, né? Esse aqui é o que a gente chama de Pn dual. Então, uma vez que isso daqui é uma variedade projetiva, aqui dizer que X é um hiperplano genérico, formalmente o que eu quero dizer é o seguinte: existe um aberto denso U do Pn dual, tal que, para qualquer hiperplano nesse aberto, H interseção Q é não singular. Então, isso é o que a gente vai mostrar agora. E esse é um teorema muito importante chamado Teorema de Bertini. Então, deixa eu anunciar aqui. Teorema de Bertini. Então, X é uma variedade, na verdade, quase projetiva, mas, bom, vamos supor projetiva. Não singular. Para isso fazer sentido, eu vou querer que ela tenha dimensão, pelo menos, 1. E o que o teorema vai dizer é o seguinte, que para um aberto genérico de Pn, a interseção de Pn dual, ou seja, para um hiperplano genérico em Pn, a interseção do hiperplano com X também vai ser não singular. Então, existe um aberto denso U contido em Pn dual, tal que para todo hiperplano H
nesse aberto denso, H interseção X é não singular. É mais ainda, a gente não vai precisar disso, mas deixa eu enunciar da forma mais forte. A gente já viu casos, por exemplo, em que a interseção é não singular, mas ela aparece com uma multiplicidade, né? Por exemplo, a gente já viu que se você tomar o cone quádrico, intersectar com o hiperplano tangente, a interseção vai ser apenas uma reta, mas ela vem com multiplicidade 2. Né? Então, como variedade, ela é não singular, mas o ideal que define essa variedade não é gerado pelo ideal de x e o ideal do hiperplano. Então, na verdade, a gente pode dizer mais ainda, né, que para qualquer H nesse U, se a gente escreve o H como Z de uma forma linear L, então, o ideal de H interseção X, na verdade, vai ser gerado pelo ideal de X e o ideal do hiperplano. Ok, então, é isso que a gente vai mostrar agora até o final da aula. Na verdade, não, a gente vai ver que essa demonstração é bastante simples. E as ideias são as mesmas ideias que a gente já usou. Então, a ideia da prova é a seguinte. A gente vai olhar para uma certa variedade de incidência e vamos aplicar o teorema da dimensão das fibras. Então, a ideia é o seguinte, para cada ponto x em x, eu vou definir o conjunto dos hiperplanos ruins. Então, eu vou definir B de x como sendo o conjunto dos hiperplanos Pn, tal que B interseção, tal que H interseção X é singular em X. Na verdade, então, tal que X pertence a H e H interseção X é singular no ponto X. E aí a gente vai tomar o conjunto, a variedade de incidência B, que vai ser formada pelos pares XH, tal que, bom, X a gente vai querer que esteja em X interseção H, e o H é um hiperplano ruim com relação a X. Né? Então, isso daqui está contido em x vezes Pn dual. E aí, por isso, com isso, a gente tem duas projeções. Projeção P em x, projeção Q em Pn dual. E agora, o que a gente vai querer mostrar? Bom, primeiro, a gente vai mostrar que esse B é um fechado nesse produto. Bom, dado que ele é um fechado, ele vai ser uma união de variedades projetivas e, portanto, a imagem aqui a gente sabe que é um fechado. Então, a gente vai mostrar primeiro que o B é um fechado e, segundo, que, por exemplo, a dimensão de B é menor do que N e, portanto, o Q não pode ser sobrejetor. Então, essa é a ideia da demonstração.
queremos mostrar o seguinte: primeiro, que B é fechado em x vezes Pn dual. E uma vez que a gente tem isso, basta a gente mostrar que Q não é sobrejetora. Com isso, a gente encontra um aberto em Pn dual que satisfaz a condição que a gente quer. Ok, então vamos para a primeira parte. Então vamos olhar aqui essa condição. Bom, a condição de incidência, é claro que vai ser, que é uma condição, essa aqui é obviamente uma condição fechada. A gente tem aqui os coeficientes da forma que definem o H e basta a gente substituir nas coordenadas do ponto X para verificar se a gente tem essa inclusão. Então, a condição aqui interessante para a gente é essa condição aqui. E agora a gente repara que da maneira como está aqui, então, essa condição verde aqui, como ela está enunciada, ela não é uma condição fechada. Então, por exemplo, deixa eu mostrar exatamente aquele mesmo exemplo que eu estava discutindo. Se eu tomar, por exemplo, o cone quádrico e olho para esse ponto aqui, X. Se eu começar a tomar hiperplanos que passam por X, se eu tomar hiperplanos genéricos aqui, repara que passando por X, o que eu vou ter aqui, a interseção vai ser uma união de duas retas. Então, isso daqui vai ser um conjunto algébrico singular. Quando eu tomo limite para um hiperplano tangente, o que eu vou ter no limite é uma reta. Bom, ela vem com multiplicidade 2, mas a reta em si, ela é não singular. Então, dessa maneira, como a gente colocou ali, essa daqui não é uma condição fechada. Então, o que a gente vai fazer é substituí-la por uma outra condição que vai levar em conta essa possibilidade aqui. Então, por outra que exija também aquela condição que eu coloquei no teorema, que é que o ideal de X interseção H seja gerado pelo ideal de X e o ideal e a equação do hiperplano H. Então, a gente vê que nesse caso aqui, essa condição não seria satisfeita. Nesse caso aqui, o ideal da interseção ao quadrado é que vai ser dado o ideal de X, o ideal gerado pelo ideal de X e a forma linear que define o plano tangente vai ser o ideal da reta ao quadrado. Então, vamos redefinir o B de X e o B. Ok, então, antes de redefinir, vamos fazer uma observação, vamos fixar uma anotação aqui. Vamos supor que o ideal de X é gerado por K polinômios homogêneos.
vamos relembrar quem é o espaço tangente de x em x. Então, eu já deixei como exercício vocês verificarem que, no caso projetivo, quando eu olho para o espaço tangente projetivizado, para o fecho do espaço tangente em Pn, isso daqui vai ser dado pela interseção dos hiperplanos tangentes em cada FI. Então, isso daqui vai ser conjunto de zero das seguintes formas lineares. Então, para cada I, eu vou olhar para o somatório de J igual a zero até N de DFI dxj, avalio no ponto X, e esse é o coeficiente de xj. Então, eu vou fazer isso para todo I entre 1 e K. Então, esse é o espaço tangente de x em x. A gente está supondo que x é uma variedade não singular, então isso daqui tem dimensão igual à dimensão da variedade, que é n. Então, isso daqui é porque x é não singular. A gente tem esse espaço vetorial e agora o que eu quero fazer é olhar, tentar entender, deixa eu chamar de H, hiperplano definido por uma forma linear L. Então, L vai ser somatório de AI xi. E agora eu quero entender, primeira observação, eu quero entender quem é essa interseção aqui e quando que ela é não singular no ponto X. Então, a primeira observação, eu não falei, mas deixa eu colocar desde o início aqui. Claro, a gente pode supor que o X é não degenerado, ou seja, que ele não está contido em nenhum hiperplano, senão a gente substitui o Pn por um Pn menos 1. Então, aqui no início, a gente pode supor que x não está contido em nenhum hiperplano de Pn. Bom, como x não está contido em nenhum hiperplano, essa interseção aqui a gente já viu que ela pode ser redutível, mas a gente viu que cada componente irredutível tem dimensão exatamente igual a n menos 1. Então, cada componente irredutível tem dimensão igual a n menos 1. Então, o que a gente tem que fazer é calcular quem é o espaço tangente dessa interseção no ponto X e verificar quanto que esse espaço tangente tem a dimensão igual a n menos 1. Ok, então o que a gente observa é o seguinte. Então, o que a gente tem? A gente sabe que o ideal de x interseção y, ele contém o ideal gerado, o ideal de x gerado pelo ideal de x e pela forma linear L. Essa inclusão aqui a gente tem. Então, o que isso daqui implica? Isso daqui vai implicar que, quando eu olho para as derivadas parciais, o que eu vou ter é o seguinte, é que o zero
Então, agora eu vou olhar... Então, em particular, isso aqui seria gerado por F1, FK e L. Quando eu olho para o espaço linear gerado por esses espaços tangentes, ou seja, gerado pelas derivadas, então aqui a mesma coisa que eu tenho aqui, né? J igual a 0 até N de df dxj em x, xj. Então eu olho para o hiperplano tangente a cada uma dessas hipersuperfícies para I entre 1 e K. O espaço tangente a L, que é o próprio L. E a gente observa que isso daqui vai estar contido, isso daqui vai conter o espaço tangente de x na interseção x vezes x interseção h. Então, essa inclusão aqui a gente tem, né? Então, isso aqui vem... aqui a gente tem justamente, reverte a inclusão quando a gente toma os zeros. Ok, então a gente tem essa inclusão aqui. A gente sabe que a dimensão desse espaço tangente... Deixa eu colocar aqui o espaço tangente projetivizado. Esse espaço tangente projetivizado, a gente sabe que tem dimensão maior ou igual à dimensão da interseção, que vai ser n menos 1. Então, isso aqui tem dimensão maior ou igual a n menos 1. Então, deixa eu dar um nome para esse daqui. Deixa eu chamar esse daqui de... por enquanto, vou chamar esse daqui de Z. Então, repara o seguinte, que se a dimensão de Z for igual a n menos 1, então o que a gente tem? Aqui a gente tem um subespaço linear de dimensão n menos 1 e um subespaço linear de dimensão pelo menos n menos 1 contido aqui dentro. Então, não tem jeito. Se isso daqui vale, então, o espaço tangente de x interseção h tem dimensão n menos 1. E, portanto, x é um ponto não singular de x interseção h. Bom, deixa eu agora fazer uma observação, já que eu quis dar mais detalhes, mais ainda. Isso aqui a gente não vai precisar, mas eu deixo vocês verificarem que, nesse caso, também pode se mostrar que o ideal dessa interseção vai ser exatamente, que a gente tem igualdade aqui, né? O ideal da interseção é gerado pelo ideal de x e por L. Então, nesse caso, ok. Então, agora a gente vai redefinir
essa condição aqui, o que a gente vai ver é que essa condição aqui é a condição da dimensão. Então, quando a dimensão é n menos 1, a gente tem um ponto não singular da interseção. E a gente vai ver que a condição disso daqui, dessa dimensão ser não ser n menos 1, isso sim é uma condição fechada. E quando que essa dimensão aqui não é n menos 1? Então, aqui a gente já sabe que essas equações aqui definem um subespaço de dimensão n. Então, a gente está cortando com mais um hiperplano. Então, ou isso tem dimensão n menos 1, a não ser que o conjunto definido por essas equações, ou seja, então essa parte aqui define o espaço tangente de x projetivo, se isso daqui só não tem dimensão n menos 1 quando isso daqui está contido no hiperplano H. Né? Então, observe ainda que a dimensão de Z é diferente de n menos 1 se somente se, na verdade, a dimensão de Z, se somente se o Z está contido no hiperplano H. Então, agora vamos redefinir. E isso daqui, o que a gente vai ver é que isso daqui, sim, é uma condição fechada. Então, agora vamos redefinir B, Bx e B. Então, dado x em x, a gente define o conjunto dos hiperplanos ruins com relação a esse ponto como sendo o conjunto dos hiperplanos de Pn, tais que x pertence a H e Z, que era gerado conjunto definido pelas derivadas parciais dos FIs. Oi? É Z contínuo H ou Tx? Ah, desculpa. Claro. Tx, obrigada. Tx barra contínuo em H. Tem razão. E essa condição aqui é o que a gente vai ver facilmente que é uma condição fechada. Ok, então vamos ver isso. Então, o que a gente tem aqui é o Bx vai ser o conjunto dos hiperplanos que contém o ponto x e tais que, então vou escrever isso dessa forma, Txx barra está contido em H. Ok, então agora vamos olhar para essa condição aqui. Vamos ver que ela é fechada. Então, novamente, a condição de x pertence a H é uma condição fechada. E agora a gente quer entender a condição que esse espaço tangente está contido em H. Então, repara, o que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, a gente já tem a matriz, então deixa eu fazer a matriz, escrever aqui a matriz jacobiana. Então, eu vou ter F1 dx0 avaliado em x até df1 dxn avaliado em x. Então, isso aqui define o espaço K dx0 em x. Então, essa daqui seria a matriz jacobiana de x,
no ponto X. A gente sabe que isso daqui tem posto, essa matriz aqui tem posto n menos n. Né? Então, essa daqui, essa matriz aqui, como a gente sabe que o x é não singular no ponto x, essa matriz aqui tem posto igual a n menos n. E agora eu vou colocar mais uma linha que corresponde ao H. Então, isso aqui seria o H. Esse H é dado por essa equação aqui. Então, aqui vai entrar a 0 até a n. E dizer que essa matriz, que o espaço tangente de x em x está contido H, simplesmente está querendo dizer que essa matriz aqui continua tendo posto n menos n. Então, isso daqui vale se e somente se o posto dessa matriz aqui ainda é n menos n. O que a gente teria para que isso tivesse dimensão n menos 1, isso aqui teria que ser linearmente independente em relação às outras linhas. Então, o que a gente observa é que essa condição aqui ela é dada pelo anulamento dos menores, n menos n mais 1. Então, essa condição aqui é dada. Então, isso daqui é uma condição. Então, que é uma condição fechada. Então, a conclusão, e claro, que vai ser dada por um anulamento de um polinômio nos coeficientes do hiperplano e aqui nas coordenadas de x. Então, a conclusão é que a variedade de incidência B dos pares x, h, tais que x pertence a h interseção x, Tx, e esse espaço projetivo está contido em H, é um fechado de x vezes Pn dual. E agora a gente vai olhar para as projeções em x e no IPN dual e usar o teorema da dimensão das fibras. Então, a gente tem o B com as projeções P e Q. E vamos ver aqui quem vai ser P menos 1 de um ponto x. Isso aqui era exatamente o Bx que a gente definiu ali. Então, isso aqui vão ser os hiperplanos em Pn dual.
tais que Tx barra. Isso aqui está contido em H. Agora, isso aqui é fácil ver o que é essa variedade aqui, né? Então, eu estou num espaço projetivo, eu estou fixando um espaço projetivo para estar contido aqui. É fácil vocês verem que isso daqui vai ser igual aqui. Então, a gente tem os hiperplanos, vai dar Pn menos N menos. Isso aqui pode ser, por exemplo, parametrizado, se você pensa nisso daqui. Então, você tem espaços projetivos. Você olha para espaços vetoriais antes de tomar a projetivização, vai ser fácil ver que você tem isso daqui. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, para essa segunda projeção aqui, para essa primeira projeção, a gente vê que todas as fibras são irredutíveis e da mesma dimensão, né? Então, em particular, todas as fibras são irredutíveis com mesma dimensão, de mesma dimensão. E agora, então, a gente aplica o teorema da dimensão das fibras. A gente sabe que B é irredutível. E dimensão de B vai ser igual à dimensão da base, que é N, mais a dimensão comum das fibras, N menos N menos 1. Isso aqui vai ser N menos 1. Então, a gente tem aqui uma variedade projetiva, um fechado irredutível de uma variedade projetiva, e um morfismo para PE. Então, conclusão, como a dimensão dele é menor do que a dimensão do contradomínio, a gente sabe que a imagem de B vai ser um fechado próprio de PN dual. Então, com isso, a gente termina a demonstração. O B que a gente deixou, ou seja, você vai ter um aberto, tal que não vai ter imagem, certo? Aham. Então, você vai saber que tem um aberto, tal que a dimensão da Z não é N-1. Uhum. Se ela não é N-1, ela é N. Mas a gente só tinha que se a dimensão era N-1, então o ponto não era singular. Tem um converso também. Pode-se mostrar que sim, mas para isso aqui a gente não precisa, tá certo? Porque o importante aqui é o seguinte, sempre quando eu tenho se eu tenho um ponto aqui, se eu tomo um H qualquer aqui, eu posso olhar para a imagem inversa de H. O que é a imagem inversa de H? Vão ser, posso pensar como sendo os pontos de X, tal que X interseção H. Então, aqui era tal que vale essa condição aqui. Tal que
x pertence a H e vale isso daqui. Você conjunto de cima implica de baixo, implica de cima. Oi? O espaço tangente passa pelo x. Ah, sim. Ok. Então, o que a gente está dizendo? Se esse H aqui ele não está na imagem, significa que isso daqui é vazio. Agora, o que significa dizer que isso daqui é vazio? Que significa dizer que para qualquer x em x, esse espaço tangente aqui, isso daqui tem dimensão n menos 1. Na verdade, é mais do que isso, né? Seria... Isso daqui era exatamente aquele z. Né? Esse aqui era aquele z que a gente definiu. Isso daqui tem dimensão n menos 1, o que implica, pelo que a gente viu, que x é um ponto não singular. De H interseção x. Então, a ideia aqui é justamente, a gente observa que isso daqui vai ser... Ele não está contido em H se somente se essa interseção tem dimensão n menos 1 e isso implica que o ponto é não singular. Na verdade, é fácil ver que aqui é um C e somente C, mas a gente... Na verdade, não. Ele vai ser um C e somente C se você colocar aqui que o ideal é aquele que você espera. Alguma pergunta sobre a demonstração? Então, eu queria terminar fazendo alguns comentários. Primeiro, que realmente queria enfatizar que esse é um teorema bastante importante em geometria algébrica, que a gente usa o tempo todo, por exemplo, quando você está querendo fazer um argumento por indução, você pode, por exemplo, fazer, se você estiver fazendo querendo provar alguma coisa que, por indução na dimensão, né, dependendo da sua situação, você pode cortar com hiperplanos gerais e você garante que você está mantendo a condição de ser não singular. E esse na verdade, existe uma série de generalizações do teorema de Bertini, mas essa daí é a versão mais simples. Então, eu queria só enunciar, sem mostrar, uma generalização, que seria a versão álgebra geométrica do teorema de Sard, em várias variáveis complexas. Então, aqui, generalização. Então, para essa repara que para esse teorema a gente não colocou nenhuma restrição na característica do corpo, né? Então, esse argumento que a gente deu não fez menção nenhuma característica do corpo. Mas para essa generalização que eu vou enunciar, a gente precisa trabalhar sobre corpos com característica zero. Né? Então, vamos supor que a característica do corpo de base é zero. Então, seja x uma variedade quase projetiva não singular, e f de x para y um morfismo sobrejetor. Então,
Então, aqui eu estou tomando variedades quase projetivas, ou seja, se eu tivesse com uma aplicação racional em vez de de um morfismo, eu poderia simplesmente... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tomar aqui dominante, que a gente consegue ficar num morfismo dominante. Né? Então, o que significa isso? Que se eu tivesse com uma aplicação racional em vez de um morfismo, eu poderia me restringir ao aberto de definição e eu caio aqui nessa condição, lembrando que a conclusão que eu vou poder falar é só sobre o domínio de definição da aplicação racional. Então, a gente começa com uma variedade quase projetiva e um morfismo. Então, o que o teorema diz é o seguinte, é que, novamente, existe um aberto denso U em Y, tal que sobre esse aberto todas as fibras são não singulares. Então, qualquer Y nesse aberto U, F menos 1 de Y é não singular. Na verdade, existem outras generalizações. Por exemplo, se você começa, em vez de uma variedade lisa ou não singular, você começa com uma variedade normal, o mesmo vale, né? A fibra genérica também vai ser normal. Então, tem vários teoremas desse tipo, para, na verdade, não necessariamente variedades não singulares. Você pode, basicamente, então, a filosofia é o seguinte, se você começa com uma variedade que pode ser a variedade singular, mas se você entende as variedades de X, toda vez que você olha para um morfismo de X, a fibra genérica, ela não vai ter singularidades piores do que as singularidades originais. Lembrando que, né, a gente já viu que a gente pode, para outros pontos, a fibra poderia ser singular. Então, eu queria terminar dando um exemplo que mostra que isso daqui não vale sem a hipótese de característica zero. Oi. Você não está fazendo porque é mais complicado ou porque envolve um mundo de coisas que a gente não vê? Não, a demonstração... Bom, pelo menos, talvez... Eu não cheguei a pensar muito sobre isso. A demonstração que eu conheço disso daqui envolve coisas mais avançadas, mas talvez não seja necessário... talvez seja possível dar uma demonstração elementar. Eu não pensei sobre isso. Mas deixa eu só dar um exemplo, então, para a gente ver o que pode aparecer em característica P. Então, isso aqui é o que a gente chamaria de patologias em característica positiva. Então, deixa eu começar. Deixa eu fixar P, a característica do corpo. Vamos supor que a gente está em característica positiva. E agora eu vou definir a seguinte superfície. Deixa eu fixar M, um inteiro. Eu vou querer que ele seja pelo menos 2. E eu vou querer que ele não seja côngruo a zero módulo P. E agora eu vou definir uma superfície S. Então, ela vai ser... Eu vou pensar nessa superfície como sendo uma família de curvas. Então, ela naturalmente vai viver em A3 com coordenadas x, y e t. Então, x e y seriam coordenadas de A2 e t é o parâmetro da família. Então, para cada t, eu vou ter uma curva em A2 e eu vou definir essa superfície como sendo o espaço total, né, dessa família. Então, eu vou definir como sendo t menos x elevado a p mais y elevado a m.
Ok, então, primeira observação. Como a gente tem um termo linear aqui, é fácil ver pelo critério jacobiano que S é uma superfície não singular. Então, isso aqui a gente vê, por exemplo, pelo critério jacobiano. A derivada em relação a T nunca se anula. Por outro lado, vamos ver quais são as fibras. Deixa eu olhar agora para... Deixa eu fibrar a superfície S. Deixa eu olhar para F de S em A1, que leva pontos com coordenadas x, y, t no ponto T. Vamos ver, então, olhar para T0 em A1. Deixa eu introduzir mais uma notação aqui, uma vez que eu tenho T0 em A1, ou seja, isso daqui é simplesmente, eu posso pensar como K, eu vou tomar x0, existe um único x0, tal que x0 elevado a p é igual a t0, está em característica p. E aí, com isso, a gente observa o seguinte: quem é a fibra sobre esse ponto t0? Então, isso daqui vai ser uma curva. Então, eu estou fixando t igual a t0 e a gente vai ter uma curva em A2. Então, que curva vai ser essa? Então, isso daqui vai ser a curva Z de... Deixa eu mudar aqui, só para ficar mais fácil. Mudar os sinais. Bom, tanto faz. Vou mudar aqui, então. Aqui vai ter x menos x0 elevado a p menos y elevado a m. Isso daqui visto como uma curva em A2 com coordenadas x e y. Então, repara que essa curva aqui, que eu vou chamar de CT0, ela é uma curva que tem um cúspide no ponto P com coordenadas x0, 0. Então, essa curva aqui, pelo critério jacobiano, a gente vê, quando a gente toma em derivada com relação a x, a característica P, o fato de a gente ter um expoente P, fez exatamente com que a gente tivesse a derivada com relação a x sempre igual a 0, e em y igual a 0, essa derivada é 0. Então, essa curva CT0 é singular em P igual a x0, 0. Então, esse tipo de comportamento estranho acontece em característica positiva. Ok, então, como eu falei, vai ter uma lista no site ainda hoje, é para vocês entregarem daqui a 2 semanas, e tem uma parte longa, na parte que não tem que entregar, de uma série de exercícios do Hartmann, que é importante vocês fazerem. Eu selecionei 3 exercícios para vocês entregarem, mas, por exemplo, no Hartmann tem vários exercícios usando o blow-up. A gente então vai rever agora o blow-up com essa noção de pontos singulares e não singulares. Então, eu acho que o Hartmann ele faz apenas para curvas e superfícies. Mas, por exemplo, tem vários exercícios que vocês estão com uma curva no plano
e vocês têm que considerar o blow-up dessa curva, por exemplo, se isso aqui for uma curva nodal, quando você calcula o blow-up, o que você vai obter ao final é uma curva não singular. Então, agora que a gente tem essa noção, eu queria que vocês refizessem algumas contas do blow-up e mostrasse que, em vários casos, quando você faz o blow-up, depois de um número finito de blow-ups, você consegue resolver a indeterminação de uma curva. Em particular, tem um exemplo que eu pedi para vocês fazerem. Eu acho que eu pedi na lista está só em dimensão, talvez seja só em dimensão 1, mas vale num contexto geral. Vamos supor que eu tenho x em Pn, né, uma variedade projetiva não singular. E aí eu vou olhar em Pn mais 1, eu vou olhar para o cone sobre x, então aqui tem o x com vértice P. Aí você pode pensar, então, P, por exemplo, com a última coordenada 1. Então, isso daqui você obtém a partir daqui, simplesmente olhando para o ideal de x, mas olhar para isso agora em Pn mais 1. Então, isso daqui vai ser é o que a gente chama de cone sobre x com vértice P. Isso é uma variedade singular, é fácil ver que vai ser singular nesse ponto. E o que acontece quando você faz o blow-up do ponto P? Então, o que vocês vão mostrar no exercício é que quando você faz o blow-up nesse caso aqui, então o que aparece sobre esse ponto aqui vai ser o que a gente chama do lugar excepcional. Então, isso daqui seria a imagem inversa do ponto. Então, fora do ponto, claro, a gente não muda nada, então continua sendo a variedade não singular. Mas o que acontece aqui é que essa imagem inversa vai ser isomorfa a x, e o que vocês vão mostrar é que, uma vez explodindo esse ponto, a gente resolveu a singularidade do cone. Então, essa variedade x-til, vocês vão mostrar que é não singular. E deixa eu só mencionar um teorema também importante que vale em característica zero, que é o teorema de resolução de determinação de Hironaka. Então, o teorema de resolução de singularidade de Hironaka diz o seguinte: dada qualquer variedade projetiva ou quase projetiva, existe um número finito, uma sequência de blow-ups que dessingulariza essa variedade. Então, esse é também um teorema bastante importante que a gente usa em característica zero e que não é sabido em característica positiva. Então, obviamente não vai mostrar esse teorema. Na verdade, é um teorema que exigiria um bocado de preparação. Mas é importante vocês saberem que em característica zero a gente tem direito de resolver singularidade através de blow-up. Mas em característica P a gente tem certas restrições.